Experiência e visões. A pedido de queridos amigos, concordei em fornecer um breve esboço de minhas experiências e visões, com a esperança de que animem e fortaleçam os humildes e confiantes filhos do Senhor. Fui convertida com a idade de 11 anos, e aos 12 fui batizada, tendo-me unido à Igreja Metodista. Aos 13 anos, ouvi Guilherme Miller proferir sua segunda série de conferências em Portland, Maine. Senti então que eu não era santa e não estava pronta para ver a Jesus. E quando foi feito o convite aos membros da igreja e aos pecadores para irem à frente para a oração, abracei a primeira oportunidade, pois eu sabia que precisava fazer grande obra por mim mesma, a fim de habilitar-me para o céu. Minha alma tinha sede de salvação plena e ampla, mas eu não sabia como obtê-la. Em 1842, assisti constantemente às reuniões do Segundo Advento em Portland, Maine, e criei inteiramente que o Senhor estava prestes a vir. Eu tinha fome e sede de completa salvação, inteira conformidade com a vontade de Deus. Dia e noite lutava para alcançar o inapreciável tesouro que nem todas as riquezas da terra poderiam comprar. Ao dobrar-me perante Deus em oração por esta bênção, foi-me apresentado o dever de ir orar numa reunião pública. Jamais eu havia orado em voz alta numa reunião, e esquivei-me ao dever, temendo que se tentasse orar, ficaria frustrada. Cada vez que eu me punha perante o Senhor em oração secreta, o dever não cumprido se me apresentava, até que deixei de orar e caí num estado de melancolia, que redundou finalmente em profundo desespero. Neste estado de espírito, permaneci por 3 semanas sem um raio de luz que penetrasse a espessa nuvem de trevas ao meu redor. Tive então 2 sonhos que me trouxeram um débil raio de luz e esperança. Depois disto, abri minha mente à minha devotada mãe. Ela me disse que eu não estava perdida e aconselhou-me a procurar o irmão Stockman, que pregava então para o povo do Advento em Portland. Tive grande confiança nele, pois era um dedicado e amado servo de Cristo. Suas palavras impressionaram-me e deram-me esperança. Voltei ao lar e de novo apresentei-me perante o Senhor e prometi-lhe que faria e sofreria qualquer coisa se me fosse dado ter os sorrisos de Jesus. O mesmo dever foi-me apresentado. Devia haver uma reunião de oração nessa noite, a que assisti, e quando os demais se ajoelharam para orar, com eles me ajoelhei, tremente, e depois que 2 ou 3 haviam orado, abri minha boca em oração antes que disso me apercebesse, e as promessas de Deus me pareceram como pérolas preciosíssimas, que só deviam ser recebidas pelos que as suplicassem. Ao orar, o fardo e a agonia de alma que por tanto tempo eu havia experimentado deixaram-me, e as bênçãos de Deus vieram sobre mim como suave orvalho. Dei glória a Deus pelo que eu sentia, mas ansiava mais. Eu não estaria satisfeita até que estivesse repleta da plenitude de Deus. Inexprimível amor por Jesus encheu minha alma. Onda após onda de glória rolaram sobre mim, até que meu corpo se tornou rijo. Tudo desapareceu ao redor de mim, exceto Jesus e a glória, e eu nada sabia do que se passava em torno. Por longo tempo fiquei nesse estado de corpo e de mente, e quando percebi o que estava ao meu redor, tudo parecia mudado. Tudo parecia glorioso e novo, como se sorrindo e louvando a Deus. Tive desejo então de confessar Jesus em todo lugar. Durante 6 meses, nuvem alguma de treva passou sobre minha mente. Minha alma bebia diariamente ricos sorvos da salvação. Eu achava que os que amavam a Jesus amariam a sua vinda, de maneira que fui à reunião da classe e falei-lhes do que Jesus havia feito por mim e de que plenitude eu desfrutava através da crença segundo a qual o Senhor estava prestes a vir. O líder da classe interrompeu-me dizendo: através do metodismo. Mas eu não podia dar a glória ao metodismo, quando era certo que Cristo e a esperança de sua breve vinda é que me haviam tornado livre. A maioria dos membros da família de meu pai eram crentes completos do Advento, e por dar testemunho desta gloriosa doutrina, 7 de nós
fomos de uma vez lançados fora da igreja metodista. Nessa ocasião, as palavras do profeta foram sobremodo preciosas para nós. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Isaías capítulo 66, verso 5. Desta parte, até dezembro de 1844, minhas alegrias, provas e desapontamentos foram como os de meus queridos amigos do Advento que estavam ao meu redor. Por esse tempo visitei uma de nossas irmãs do Advento, e de manhã nos ajoelhamos junto ao altar da família. Não era uma ocasião de excitamento, e apenas 5 de nós, todas mulheres, estávamos presentes. Enquanto eu orava, o poder de Deus veio sobre mim como jamais eu experimentara antes. Fui tomada em visão da glória de Deus, e parecia-me estar sendo elevada acima da terra cada vez mais alto. E foi-me mostrado algo das jornadas do povo do Advento para a Cidade Santa, conforme passo a narrar. Minha primeira visão. Sendo que Deus me tem mostrado as jornadas do povo do Advento para a Santa Cidade, e a rica recompensa a ser dada aos que aguardarem o seu Senhor, quando voltar de suas bodas, pode ser de meu dever dar-vos um breve esboço do que Deus me tem revelado. Os queridos santos têm de passar através de muitas provas, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, enquanto não olhamos para as coisas visíveis, pois as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Tenho procurado apresentar um bom relatório e algumas uvas da Canaã celestial, pelo qual muitos me apedrejariam, da mesma forma como a congregação desejou apedrejar Calebe e Josué por seu relatório. Mas eu vos declaro, meus irmãos e irmãs no Senhor, que esta é uma terra muito boa e devemos subir para possuí-la. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do Advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: olha novamente e olhe um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do Advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incendia sobre o povo do Advento, e eles clamavam: Aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz através deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do Monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinham uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus.
Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram inermes ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da metade da mão de homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos, brancos e anelados, caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo. Em sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus olhos. Todos os rostos empalideceram, e o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isto nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam. Ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: despertai, 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 vós que dormes no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram: Aleluia! Quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam revestidos com glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas e fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos, e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. Todos nós entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nós nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata.
Todos nós fomos debaixo da árvore e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos: A cidade, a grande cidade, vem de Deus, descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nós nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui, não, absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a Deus. Vi outro campo, repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei: Elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, não, absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos: Moraremos com segurança na solidão, e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: Somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: Aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro
os nomes dos 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo: Vinde, povo meu, viestes da grande tribulação e fizeste minha vontade, sofrestes por mim, vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos: Aleluia, glória! E entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele: Agora não. Os que comem do fruto desse lugar não mais voltam à terra. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: Deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Oh, tivesse eu asas como a pomba, e voaria, e estaria em descanso. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu contemplava. Oh, quão escuro pareceu-me este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. Eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Contei a visão a nosso pequeno grupo em Portland e creram plenamente que era de Deus. Este foi um tempo de poder. A solenidade das coisas eternas repousou sobre nós. Cerca de uma semana depois disto, o Senhor deu-me outra visão e mostrou-me as provas pelas quais eu devia passar, indicando-me que eu devia ir e relatar a outros o que ele me havia revelado, e que eu iria encontrar grande oposição, e por isto sofreria angústia de espírito. Mas disse o anjo: A graça de Deus te basta, ele te sustentará. Ao voltar desta visão, senti-me excessivamente desassossegada. Minha saúde era por demais precária, e eu tinha apenas 17 anos. Eu sabia que muitos tinham caído por causa da exaltação, e sabia que se eu de alguma maneira me exaltasse, Deus me abandonaria e eu estaria seguramente perdida. Fui ao Senhor em oração e supliquei-lhe que colocasse o fardo sobre outro. Parecia-me que eu não poderia levá-lo. Caí sobre o meu rosto longo tempo, e toda a luz que eu recebia era: Faze conhecido dos outros o que eu te tenho revelado. Na minha visão seguinte, ardentemente supliquei ao Senhor que, se eu devia ir e relatar o que ele me havia mostrado, que me guardasse da exaltação. Então ele me mostrou que minha oração fora respondida, e que se eu estivesse em perigo de exaltação, a sua mão estaria sobre mim, e eu seria afligida com uma enfermidade. Disse o anjo: Se deres a mensagem fielmente e perseverares até o fim, comerás do fruto da árvore da vida e beberás da água do rio da vida. Não demorou muito, se espalhou ao redor que as visões eram resultado de mesmerismo, e muitos adventistas mostraram-se prontos para espalhar essa versão. Um médico que era afamado mesmerista disse-me que minhas visões eram mesmerismo e que eu era uma vítima muito fácil, podendo ele magnetizar-me e dar-me uma visão. Eu lhe disse que o Senhor me havia mostrado em visão que o mesmerismo era de origem diabólica, dos insondáveis abismos, e que logo estaria ali com os que continuassem a praticá-lo. Dei-lhe então liberdade de magnetizar-me, se pudesse fazê-lo. Ele tentou por mais de meia hora, recorrendo a diferentes operações, e então desistiu. Pela fé em Deus pude resistir à sua influência, de maneira que em nada isto me afetou. Se eu tinha uma visão em reuniões, muitos diziam que era uma perturbação e que alguém me havia magnetizado. Então eu ia sozinha para os bosques,
onde nenhum ouvido podia ouvir-me, ou ver-me algum olho, senão Deus, e orava a ele, e ele algumas vezes me dava uma visão ali. Então eu me regozijava e contava-lhes o que Deus me havia revelado sozinha, onde nenhum mortal podia influenciar-me. Diziam então que eu me havia magnetizado a mim mesma. Oh, eu pensava, chegou o ponto em que os que honestamente vão a Deus sozinhos para suplicar suas promessas e clamar por sua salvação sejam acusados de estar sob a má e danosa influência do mesmerismo? Suplicamos ao nosso bondoso Pai do céu que nos dê pão apenas para receber uma pedra ou um escorpião? Essas coisas feriam o meu espírito e me deprimiam a alma com terrível angústia, quase ao ponto de desespero, enquanto muitos queriam fazer-me crer que não havia Espírito Santo e que tudo quanto os homens santos de Deus haviam experimentado não era senão mesmerismo ou enganos de Satanás. Nesta ocasião havia fanatismo no Maine. Alguns renunciavam inteiramente ao trabalho e desligavam da comunhão todos os que não aceitavam as suas opiniões neste ponto e algumas outras coisas que eles consideravam deveres religiosos. Deus me revelava esses erros em visão e enviava-me a seus extraviados filhos, a fim de lhos declarar. Mas muitos deles rejeitavam inteiramente a mensagem e acusava-me de conformismo com o mundo. Por outro lado, os adventistas nominais acusavam-me de fanatismo, e eu era por alguns falsa e impiamente representada como sendo líder do fanatismo que eu estava na realidade trabalhando para corrigir. Diferentes datas foram repetidamente estabelecidas para a vinda do Senhor e impostas aos irmãos, mas o Senhor mostrou-me que todas essas datas passariam, pois o tempo de angústia devia vir antes da vinda de Cristo, e que cada vez que uma data era estabelecida e passava, simplesmente enfraquecia a fé do povo de Deus. Por isto, eu era acusada de ser como o mau servo que dizia em seu coração: meu Senhor tarde virá. Tudo isto eu pesava sobremodo em meu espírito, e na confusão eu era algumas vezes tentada a duvidar de minha própria experiência. Quando certa manhã, em orações de família, o poder de Deus começou a descer sobre mim, e depressa veio à minha mente o pensamento de que era mesmerismo, e resisti a ele. Imediatamente fui tomada de mudez, e por alguns momentos perdi a noção de tudo ao meu redor. Vi então o meu pecado em duvidar do poder de Deus, e que por assim proceder fiquei muda, e que minha língua seria libertada antes de decorridas 24 horas. Um cartão foi colocado diante de mim, no qual estavam escritos em letras de ouro o capítulo e verso de 50 textos das Escrituras. Ao voltar da visão, solicitei por acenos a lousa, e nela escrevi que estava muda, também o que eu tinha visto e que eu desejava a Bíblia grande. Tomei a Bíblia e prontamente identifiquei todos os textos que eu tinha visto no cartão. Então não pude falar durante o dia todo. Logo na manhã seguinte, minha alma se encheu de gozo e minha língua foi libertada para proclamar os altos louvores de Deus. Depois disto, não mais ousei duvidar do poder de Deus ou resisti-lo, ainda que fosse só um momento, não importando o que outros pudessem pensar de mim. Em 1846, enquanto estive em Fairhaven, Massachusetts, minha irmã, que costumeiramente me acompanhava nessa época, a irmã A, o irmão G e eu mesma saímos num veleiro a fim de visitar uma família na Ilha do Oeste. Era quase noite quando partimos. Havíamos navegado apenas uma breve distância, quando subitamente se levantou uma tempestade. Trovões, relâmpagos e chuva vieram em torrentes sobre nós. Parecia claro que estaríamos perdidos, a menos que Deus nos socorresse. Ajoelhei-me no veleiro e comecei a clamar a Deus por livramento. E ali, em meio aos vagalhões que nos cobriam, enquanto as águas lavavam o topo do veleiro sobre nós, eu fui tomada em visão e vi que mais depressa se secaria cada gota do oceano antes que nós perecêssemos, pois minha obra havia apenas começado. Quando voltei da visão, todos os meus temores se haviam dissipado, e cantamos e louvamos a Deus,
e nosso pequeno veleiro era para nós como uma flutuante Betel. O redator de Advent Herald disse que se sabia ser em minhas visões o resultado de operações de mesmerismo. Mas pergunto, que oportunidade havia para operações de mesmerismo em ocasiões como essa? O irmão G teve que lidar bravamente para manejar o veleiro. Ele procurou ancorar, mas a âncora foi levada. Nosso pequeno veleiro era elevado sobre as ondas e impelido pelo vento, enquanto se fazia tão escuro que nem sequer podíamos ver de uma a outra extremidade do veleiro. Então a âncora se firmou e o irmão G pediu ajuda. Havia apenas 2 casas na ilha e provou-se que estávamos próximo de uma delas, mas não aquela aonde desejávamos ir. Toda a família tinha se retirado para repousar, exceto uma meninazinha que providencialmente tinha ouvido o nosso pedido de auxílio. Seu pai logo veio para nos socorrer e, num pequeno bote, levou-nos para a terra. Passamos a maior parte dessa noite em louvores de gratidão a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco.